Olá pessoal, eu sou a doutora Kelly Oliveira, eu sou pediatra e consultora internacional de amamentação. E esse mês, que é o Agosto Dourado, a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a amamentação. E a gente vai falar um pouquinho sobre alguns mitos, sobre cuidados que a gente precisa ter, quais são as posições para amamentação, e vai tirar várias dúvidas de vocês. Então vem com a gente para a gente aprender um pouquinho sobre esse tema tão importante. Pessoal, o tema de hoje, então, é sobre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca. Esse é um tema que as pessoas confundem bastante, são coisas totalmente diferentes, mas que podem ter, sim, sintomas parecidos. Então, vamos pensar primeiro o que é cada uma. A intolerância à lactose, que a gente fala, a lactose é um açúcar, então ela é um carboidrato. Quando a pessoa, tem uma intolerância, ela não digere a lactose e ela tem uma insuficiência da lactase, que é uma enzima. Então, os bebezinhos, é raro, é muito raro, na verdade, eles terem essa deficiência. O que acontece é que ao longo da vida, o adulto ele vai desenvolvendo essa intolerância à lactose. Muitas pessoas têm a mais, têm a menos enzima e acabam desenvolvendo lactose mais cedo, e muitas pessoas acabam não tendo ou quase não tendo sintomas ao longo da vida, mesmo mais velhos. E isso tem a ver com o consumo de leite e derivados, que tem a lactose. Então, assim, o adulto, como que ele vai ter esses sintomas? Ele vai ter gases, a distensão abdominal, vai ter diarreia quando ele come leite e derivados. E isso é proporcional à ingesta. Então, se ele come bastante, ele vai ter esses sintomas. Hoje a gente tem várias, opções sem lactose, então fica mais fácil a nossa vida. Para o bebezinho, ou ele nasce com essa deficiência dessa enzima, ou ele tem uma diminuição dessa enzima, mas ele já tem isso quando nasce. É muito, muito, muito raro mesmo. Então, a primeira opção que a gente pensa quando o bebê tem algum sintoma é que não é a intolerância à lactose, sim a alergia à proteína do leite. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a alergia à proteína do leite. A alergia à proteína do leite de vaca, você vai ter uma insensibilização com uma proteína. Essa proteína é a do leite de vaca, que pode acontecer de várias formas. Uma das formas é quando a mãe acaba oferecendo, a fórmula infantil para a criança e ela tem contato com essa forma e ela pode ter uma reação ou mais tardia ou imediata. A reação imediata é que vomita, tem placas no corpo, começa a tossir. Essa reação é que a gente chama de imediata e IgE mediada, ela é muito grave. E lógico, você tem que fazer o acompanhamento com o alergista, com o médico que vai cuidar dessa criança. A outra alergia é o que vai ter muito parecido com alguns sintomas da intolerância à lactose, por isso que a gente acaba confundindo, que são sintomas de gases, intolerância, o abdômen fica estendido, a barriguinha do bebê fica toda inchada, pode ter diarreia, pode ter sangue nas fezes, então pode ter vários sintomas, pode ter sintoma de refluxo, então a gente acaba muitas vezes não sabendo muito bem como lidar. Nesse caso é o gastro ou alergista que também vai acompanhar essa criança, e é importante fazer o diagnóstico. Só que algo muito importante é que nem toda criança vai ter alergia. O que significa isso? Se o bebê tem cólica, ele tem gases, pode ser que o bebezinho está passando por essa fase mesmo de começar a receber o leite da mãe, ter aquela imaturidade intestinal, e a gente não precisa dizer que tudo é alergia à proteína do leite. Então, por isso é tão importante ter a avaliação de um profissional para que ele possa diferenciar quais sintomas que são sintomas de um bebezinho normal que está passando pela fase da cólica e quais sintomas que são realmente de alergia. E no caso, se a mãe estiver em aleitamento materno, o tratamento é que você faça a exclusão da proteína do leite de vaca e também dos derivados. Bom, como vocês podem perceber, não é um tema tão simples de ser explicado. Então, se você tiver dúvida, sempre procure um profissional, alguém que saiba diferenciar se é alergia à proteína do leite, se é intolerância à lactose, se é um bebezinho normal que está passando pela fase de cólica, e lógico, algum profissional que possa te dar esse empoderamento para que você continue o aleitamento materno, para que você faça o tratamento adequado e não precise desmamar o seu bebê.